Uma motocicleta obrigou o mundo a desacelerar, não porque bateu ou falhou, mas porque funcionava bem demais. A velocidade era real, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor. Então, por que a enterraram sem nunca dizer uma palavra? Aqui está a verdadeira verdade por trás da motocicleta proibida da Suzuki. A guerra de velocidade que começou tudo isso. No final dos anos 1990, os maiores fabricantes de motocicletas do Japão estavam envolvidos em uma corrida silenciosa, mas crescente, não por vendas, nem por aparência, mas por pura velocidade. A Kawasaki liderou o caminho com sua ZX-11, uma máquina que ultrapassava 170 milhas por hora e obrigou a indústria a repensar o que era fisicamente possível sobre duas rodas. A Honda respondeu em 1996 com a CBR 1100 TX Super Blackbird, um nome escolhido com intenção, uma máquina ajustada para a dominação. Por um breve período, funcionou. Mas a Suzuki não queria apenas correr atrás, eles queriam acabar com o jogo de uma vez por todas. A portas fechadas em Hamamatsu, os engenheiros da Suzuki não estavam apenas trabalhando em uma nova supermoto, eles estavam planejando um golpe fatal. Não uma máquina para competir, mas uma máquina para obliterar. O objetivo era simples, mas radical: construir uma motocicleta de produção tão rápida, tão estável e tão assustadora que faria toda a indústria parar e recuar. Tudo começou com um nome: Hayabusa. Em japonês, significa falcão peregrino, o pássaro mais rápido do mundo. Mas a metáfora ia mais fundo. A presa natural do falcão, o Blackbird. O falcão chega. Quando a Suzuki Hayabusa foi revelada em 1999, o mundo não sabia exatamente como reagir. Ela não era elegante como a Honda Blackbird, nem angular como uma esportiva de corrida GSX-R. Parecia inchada, alienígena, projetada mais para um túnel de vento do que para o salão de vendas. Sua dianteira arredondada, cauda afilada e farol embutido davam a ela a postura de algo que não apenas cortava o ar, mas abria um buraco nele. E então havia o número: 194 milhas por hora. Isso era mais rápido do que qualquer outra coisa disponível para vias públicas, ponto final. Foi tão rápido que quase não fez sentido. A Hayabusa redefiniu o que uma motocicleta de alta velocidade poderia ser em termos de aparência, som e sensação. Não era instável como uma bicicleta de pista. Foi proposital. Pesado sim, mas o peso jogava a seu favor. Isso tornava a máquina estável em velocidades impensáveis, algo que os engenheiros haviam ajustado com testes em túnel de vento que incluíam equipamentos completos, pilotos reais e ajustes obsessivos nas superfícies de arrasto. Uma nova espécie de corrida armamentista? A reação da indústria foi rápida, mas não da forma que você poderia esperar. Não houve concorrentes imediatos, nem coletivas de imprensa ostentando números maiores, nem assassinos de Hayabusa de fábrica correndo para chegar ao mercado. Em vez disso, houve uma longa pausa que parecia muito mais hesitação. Porque a Hayabusa não apenas quebrou o recorde de velocidade, ela assustou todo mundo. Na cultura das motocicletas, velocidade sempre foi um símbolo de honra, mas isso era diferente. Não se tratava de chegar ao limite. Era sobre ultrapassá-lo voando, sem consequências visíveis, e isso levantou questões sérias, não só de engenheiros ou concorrentes, mas também de legisladores, jornalistas e seguradoras. O público precisava ter acesso a uma motocicleta que chegava a 312 km por hora? Será que qualquer piloto conseguiria controlar tanta potência? Isso era o futuro ou um erro? Essas não eram perguntas que a Suzuki tinha tempo para responder. A Hayabusa já estava nas ruas, e em garagens ao redor do mundo, pilotos já subiam a bordo daquela que se tornaria uma das motocicletas mais comentadas da história moderna. De predador de topo a ícone cultural, é fácil esquecer que a Hayabusa não foi lançada como uma curiosidade de nicho ou item de colecionador. Era uma moto de produção em massa, vendida para qualquer um com coragem, força e crédito para levá-la para casa. Ela estava disponível nas concessionárias como qualquer outra Suzuki, e foi isso que a tornou tão inquietante. A Hayabusa obrigou o mundo das motocicletas a repensar o que viria a seguir. Os fabricantes iriam buscar os 320 km por hora? O governo interviria antes que isso acontecesse? E esse nível de desempenho era algo para o qual o público ou a indústria, você sabe, realmente estavam preparados? Uma coisa era certa: a Suzuki havia mudado as regras. Desde seus primeiros esboços, o design desafiava todos os padrões aceitos do que uma moto esportiva deveria ser. Esta não era uma máquina refinada para a elegância ou para ostentar em dias de pista. Era uma arma projetada não para competir, mas para dominar.
E essa intenção se mostrava em cada curva. A maioria das supermotos era feita para chamar atenção nas concessionárias. A Hayabusa foi projetada para dobrar o ar à sua vontade. Ela parecia inchada para alguns, grotesca para outros. Mas para a equipe de engenharia da Suzuki, liderada pelo designer Koji Yoshida, o objetivo não era a beleza, e sim a dominação aerodinâmica. Em entrevistas, Yoshida mais tarde admitiu que a moto era propositalmente um pouco grotesca, uma forma que não podia ser ignorada. Moldada em um túnel de vento, não em uma sala de reuniões, a Suzuki não apenas desenhou a Hayabusa esperando que ela voasse. Eles a levaram direto para o túnel de vento, não uma ou duas vezes, mas de forma obsessiva. Os engenheiros a testaram com um piloto em traje completo, em diferentes posições, em condições reais. Cada parte da moto, até os mínimos detalhes, os carenagens, o bico, a parte inferior, até mesmo a postura do piloto, foi testada, ajustada e testada novamente. O resultado foi radical. Numa época em que a maioria dos fabricantes ainda reduzia carenagens para diminuir o peso, a Suzuki esculpia o corpo como o nariz de um trem-bala. Suave, arredondada, longa e perfeitamente integrada, não apenas para driblar o vento, mas para dominá-lo. A 200 milhas por hora, o ar não apenas resiste, ele ataca. Ele puxa, empurra e ameaça despedaçar as máquinas. A solução de Suzuki foi parar de tratar o vento como um obstáculo e começar a tratá-lo como um sistema a ser gerenciado, canalizado, redirecionado e conquistado. Vista de lado, a Hayabusa parecia inchada. Vista de frente, parecia um míssil. O motociclista não foi uma ideia de última hora. Eles faziam parte do projeto. O tanque foi esculpido para permitir um agachamento completo. O assento e as pedaleiras foram posicionados para minimizar o arrasto, e a bolha dianteira era tão baixa que permitia ao capacete tocar o vidro, a fera interior. Mas a forma era apenas metade da história. O que realmente diferenciava a Hayabusa era a potência sob aquela carenagem volumosa. Em vez de aprimorar uma plataforma típica de 1000 cc, como Honda e Kawasaki estavam fazendo, a Suzuki deu um salto que parecia quase imprudente. Eles instalaram um motor de 4 cilindros em linha de 1.298 centímetros cúbicos, que entregava 175 cavalos de potência e 103 libras-pé de torque, números que superaram todas as expectativas para uma moto legalizada para as ruas em 1999. Esta era uma moto esportiva construída como um míssil de cruzeiro. O motor não era apenas potente, era suave. A Suzuki adicionou um balanceador de contrapeso acionado por engrenagem, uma solução que impedia o enorme motor de tremer a si mesmo ou ao piloto. Era refinada, mas violenta, cirúrgica, mas implacável. Em qualquer velocidade, em qualquer marcha, a Hayabusa entregava uma potência que parecia não ter fim. Você não precisava esperar pela faixa certa de RPM, você não precisava dosar a embreagem. Bastava girar o acelerador e a moto respondia instantaneamente. Sem atraso, sem hesitação. Claro, esse tipo de potência exigia um quadro que pudesse suportá-la. A Suzuki não simplesmente encaixou o motor em uma GSX-R antiga e torceu para dar certo. Eles reconstruíram o chassi do zero, reforçando o braço oscilante, engrossando as paredes do quadro e revisando a geometria para manter o peso centralizado e a moto estável sob cargas extremas. A Hayabusa pesava cerca de 250 quilos com todos os fluidos, pesado para os padrões das esportivas, mas nunca parecia lenta. Uma vez em movimento, o peso se tornava uma vantagem. A moto permanecia firme em ventos laterais, estável em inclinações máximas e quase assustadoramente calma ao ultrapassar 240 km por hora. E essa foi a outra revelação. Não parecia que ela estava tentando te matar. Parecia que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Não era uma moto de corrida arisca, ajustada para especialistas. Era controlável, transmitia confiança. Era rápida de um jeito que fazia o piloto se sentir ousado, não imprudente. Parte desse DNA veio da GSX-R 750, a obra-prima de dirigibilidade anterior da Suzuki. A Hayabusa pegou seu layout e filosofia de equilíbrio emprestados, e então elevou tudo isso a níveis inimagináveis. A suspensão não era dura como a de pista, mas sim refinada. Os freios não eram apenas potentes, eram progressivos. Cada parte da experiência de pilotagem havia sido projetada para velocidade no mundo real, não apenas para números de dinamômetro ou tempos de corrida. Em 1999, as motos esportivas tinham uma linguagem: angulares, afiadas, ágeis, esguias. A Hayabusa rejeitou tudo isso. Ela não se importava com o estilo dos track days. Era uma máquina com uma missão.
obliterar a concorrência. Enquanto outras marcas hesitavam, a Suzuki foi com tudo. Era grotesca, superdimensionada, assustadoramente rápida e absolutamente inesquecível. Nunca houve uma moto como ela, e logo haveria consequências, porque a Hayabusa não era apenas um novo parâmetro, era um ponto de virada, não só para desempenho, mas para controle. Porque ela foi silenciada, a Hayabusa não quebrou apenas recordes, ela quebrou o sistema. Quando o míssil da Suzuki chegou às ruas em 1999, ele fez mais do que destronar a Honda e deixar a Kawasaki comendo poeira. Ele havia cruzado um limite, um que a indústria de motocicletas nem sabia que existia até ser tarde demais. 312 km por hora direto de fábrica, sem preparação especial, sem configuração de pista fechada, sem ressalvas. Isso não era uma ferramenta de pista, era uma motocicleta legalizada para as ruas que você podia comprar na concessionária e levar para casa com uma permissão de aprendiz. Esse fato por si só desencadeou um efeito dominó que ninguém na Suzuki poderia ter previsto completamente. As manchetes não eram comemorativas. No início, as revistas de motocicleta fizeram o que sempre fazem. Testaram, mediram, elogiaram. Os avaliadores ficaram impressionados com o quão controlável era a velocidade. Os redatores a chamaram de refinada, potente, até mesmo graciosa. Mas fora dos círculos de motociclistas, o tom era diferente. A grande mídia a chamou de irresponsável. Artigos começaram a aparecer em jornais europeus e veículos norte-americanos fazendo a mesma pergunta tendenciosa. Por que alguém precisa de uma motocicleta que atinge 200 milhas por hora? Políticos também começaram a questionar sobre isso. Legisladores no Reino Unido, Alemanha e em partes da União Europeia começaram a levantar preocupações. As seguradoras estavam discretamente rodando modelos de risco. Os departamentos de polícia já desconfiavam das supermotos, mas isso era algo diferente. Esta era uma máquina que tornava as estratégias da patrulha rodoviária obsoletas, uma moto que podia ultrapassar a maioria dos veículos de perseguição antes da terceira marcha. A percepção pública mudou, e a Hayabusa deixou de ser uma maravilha. Ela se tornou uma ameaça. A resposta da Kawasaki só piorou as coisas. A Suzuki havia dado o primeiro tiro, mas a Kawasaki não estava disposta a ficar para trás. Em 2000, rumores circulavam sobre uma nova máquina em desenvolvimento, a ZX-12R. Ela teria uma cilindrada semelhante, aerodinâmica de ponta. E, o mais importante, rumores diziam que quebraria a barreira das 200 milhas por hora. Isso já não era mais inovação. Era uma escalada, uma corrida armamentista. Veteranos sabiam o futuro. Se a Suzuki e a Kawasaki continuassem forçando os limites, motocicletas atingiriam velocidades de jato, sem gaiola, sem cinto, sem proteção além da coragem do piloto. E isso não era apenas perigoso, era politicamente explosivo. E assim, silenciosamente, sem alarde, os maiores fabricantes de motocicletas do mundo fizeram algo impensável com o limite de velocidade. Em vez disso, a portas fechadas, no início dos anos 2000, os principais fabricantes japoneses, seguidos depois por várias marcas europeias, concordaram com um limite voluntário de velocidade máxima para todas as motocicletas de produção, 300 km por hora ou 186 milhas por hora. Isso ficaria conhecido de forma não oficial como o Acordo de Cavalheiros. Não era uma lei, nem um decreto, mas uma promessa. O acordo era simples. Nenhuma motocicleta de produção ultrapassaria esse limite, pelo menos não saindo direto da fábrica. Foi uma medida preventiva, uma forma de evitar a regulamentação governamental ao controlar o desempenho por conta própria. A Hayabusa havia estabelecido um recorde tão assustador que a indústria precisou se congelar no tempo. Quando a Kawasaki ZX-12R finalmente foi lançada, as expectativas eram astronômicas. Muitos esperavam que ela finalmente destronasse a Hayabusa. Mas quando os testadores foram para a pista, algo estranho aconteceu. Não importava o que fizessem, a ZX-12R não passava de 186 milhas por hora. Teste após teste, tentativa após tentativa. A moto parecia capaz demais, mas parava antes disso. Na época, nem a Kawasaki nem a Suzuki reconheceram o acordo publicamente, mas os insiders sabiam que o limite havia sido imposto. A guerra havia terminado, não por vitória, mas por impasse. E esse não foi um compromisso pontual. Nos anos que se seguiram, modelos mais novos, como a Kawasaki ZX-14 e a BDW S1000RR, foram lançados claramente com a velocidade em mente, mas nenhuma quebrou o pacto. Todas atingiam o limite bem naquela barreira invisível. Embora o acordo fosse informal, sua aplicação era real.
As 4 grandes do Japão, Suzuki, Kawasaki, Yamaha e Honda, todas cumpriram. A BMW também, e mais tarde, a Ducati. Em entrevistas, a Honda admitiu que participou. As outras permaneceram em sua maioria em silêncio, preferindo a ambiguidade à responsabilidade. Por que as empresas iriam voluntariamente limitar suas máquinas de destaque? A resposta era simples: medo de intervenção. Reguladores europeus já ameaçavam impor restrições à importação. Legisladores dos Estados Unidos observavam com crescente apreensão. Um acidente fatal envolvendo uma moto de alta velocidade poderia provocar indignação pública e legislação permanente. Em vez de correr o risco de perder o controle por completo, os fabricantes decidiram assumir o controle por conta própria. Se eles não diminuíssem a velocidade voluntariamente, alguém acabaria forçando-os a fazê-lo. Em 2001, a segunda leva de Hayabusas começou a chegar às concessionárias. A olho nu, elas pareciam inalteradas, mesmo design, mesmo peso, mesmo motor monstruoso. Mas por baixo da superfície, algo estava faltando. A Suzuki havia instalado um limitador eletrônico. A moto não ultrapassaria mais os 300 km por hora, não porque não pudesse, mas porque não era permitido. Gerações posteriores adicionaram mais restrições, mapas de motor refinados, limitadores de software e até limites de potência baseados na marcha. A potência ainda estava lá, mas agora tinha uma coleira. A Hayabusa havia passado de um falcão selvagem a um pássaro em uma gaiola dourada. E ainda assim, apesar do limitador, ela continuou sendo um símbolo de rebeldia. Os motociclistas sabiam do que o modelo original era capaz. Colecionadores começaram a buscar os modelos de 1999 e 2000, os únicos anos intocados pelo pacto. Eles se tornaram artefatos mecânicos, lembranças dos últimos dias antes de o céu ser fechado. No fim, não houve um campeão coroado das guerras de velocidade, nenhum confronto final, nenhum desfile de fitas, apenas uma linha na areia e uma moto que obrigou todas as outras a parar. Proibida, mas não proibida. Pergunte a qualquer motociclista sobre a Hayabusa e, eventualmente, uma palavra vai surgir: proibida. Ela sai fácil da boca, e os pilotos dizem isso com um sorriso de canto, como se fizessem parte de um segredo. Uma máquina tão rápida, tão perigosa, tão incontrolável, que precisou ser proibida. Mas aqui está o detalhe: ela nunca foi. Nem no Zebiormeia, nem na Europa, nem no Japão. Nenhum documento oficial, nenhum aviso do governo, nenhuma lei explícita jamais proibiu a Suzuki Hayabusa. Então, de onde veio esse mito e por que ele ainda parece verdadeiro? A ideia de que a Hayabusa foi proibida não surgiu em um tribunal. Ela cresceu em fóruns, oficinas e manchetes que nunca esclareceram exatamente o que havia acontecido. Havia artigos alertando sobre o aumento da velocidade das motocicletas. Havia ameaças de regulamentação. Havia rumores de que a União Europeia estava reprimindo as importações de alto desempenho. Mas não houve proibição, apenas silêncio. O que realmente aconteceu foi muito mais sutil e talvez mais dramático. A Hayabusa não foi retirada das concessionárias. Ela foi reprogramada silenciosamente, estrategicamente e sem nenhum comunicado à imprensa. A partir de 2001, a Suzuki simplesmente ajustou a central eletrônica da moto e continuou a vendê-la. E para a maioria dos compradores, isso era suficiente. O limitador era invisível, a menos que você tentasse quebrar recordes. A maioria dos motociclistas nunca atingiu essas velocidades, mas entre os entusiastas, o mito já havia se consolidado. A moto mais rápida do mundo havia sido enjaulada, e na mente daqueles que entendiam o que a Hayabusa realmente representava, isso soava como uma proibição. O código do colecionador. Se você conversar com colecionadores de Hayabusa hoje em dia, todos dirão a mesma coisa. As verdadeiras foram fabricadas em 1999 e 2000. A primeira geração, as bestas indomáveis. Sem limite de velocidade, sem restrições de fábrica, apenas engenharia pura e sem amarras. Esses primeiros modelos se tornaram lendas da mecânica, não apenas por sua potência, mas também por sua liberdade. Elas escaparam pelas brechas antes que os portões se fechassem e ainda estão por aí, guardadas em garagens, negociadas discretamente, ajustadas e modificadas por aqueles que se recusam a aceitar limites. Algumas têm turbinas, algumas têm balanças alongadas, algumas permanecem totalmente originais, um tributo a um momento no tempo que talvez nunca volte. Para esses pilotos, a Hayabusa não era apenas rápida. Ela era a última verdadeira fora da lei. Pânico global, mitos locais. O que amplificou a ideia de uma proibição foi a forma como diferentes países responderam à reputação da Hayabusa.
Na Alemanha e no Reino Unido, os reguladores discutiram abertamente limites de velocidade para motocicletas. Legisladores alertaram sobre possíveis proibições de motos que pudessem ultrapassar certos limites. As seguradoras se tornaram mais cautelosas, frequentemente aumentando os prêmios de motos como a Hayabusa, independentemente do risco real. Enquanto isso, leis de importação em países como a Índia e algumas partes do Sudeste Asiático realmente impediram ou restringiram motos de grande cilindrada, não por causa de um modelo específico, mas devido a políticas mais amplas de segurança viária. A Hayabusa, sendo uma das máquinas de maior destaque do seu tipo, tornou-se um bode expiatório fácil. Mesmo em países onde ela continuava legal, concessionárias começaram a alertar os pilotos sobre o que estavam comprando. Algumas se recusavam a vender para pilotos iniciantes. Outras exigiam termos de responsabilidade, reconhecendo a potência da máquina. Esses sinais mistos ajudaram o mito a se espalhar e, como toda boa lenda, a verdade acabou se tornando turva. A Suzuki nunca negou o limite de velocidade, mas também nunca o assumiu abertamente. Em vez disso, eles aprimoraram a Hayabusa de maneiras mais discretas. Novas gerações vieram com eletrônica atualizada, emissões mais limpas, mais conforto e melhor dirigibilidade. Mas o lado agressivo havia desaparecido. O medo havia sumido. A Hayabusa já não era mais um botão de pânico. Ela havia se tornado algo mais controlável, mais civilizado, uma superbike para adultos. Ainda rápida, ainda bela à sua maneira peculiar, mas não perigosa, não ameaçadora. E mesmo assim, a lenda se recusava a morrer. Uma máquina que mudou tudo. Muito depois de as guerras de velocidade terem acabado, uma máquina ainda permanecia sozinha, não apenas como a mais rápida, mas como aquela que mudou as regras. A Suzuki Hayabusa não apenas deixou seus rivais para trás, ela superou a sua própria era. Ela veio de uma época em que os limites ainda estavam sendo testados, quando os fabricantes avançavam sem pedir permissão, e então encerrou esse capítulo com um rugido tão alto que toda a indústria recuou. O que mais chocou as pessoas não foi apenas a velocidade bruta da Hayabusa, foi o quão utilizável essa velocidade era. Essa não era uma moto que pertencia apenas às planícies de sal ou pistas de corrida. Ela podia passear pelas ruas da cidade, deslizar pelas rodovias, até mesmo levar um passageiro com conforto. Era um míssil disfarçado de máquina de turismo. O assento era largo e bem acolchoado. A posição de pilotagem, embora agressiva, não castigava seus pulsos. O motor não rugia nem dava trancos. Ele ronronava até você pedir mais e, quando pedia, entregava uma aceleração tão suave que fazia todo o resto na estrada parecer estar parado. Você podia usá-la para ir ao trabalho, viajar por países, acelerar em uma pista de arrancada na sexta à noite e depois fazer um longo passeio pelas colinas no sábado de manhã. Essa versatilidade não foi um feliz acidente, foi o resultado de uma engenharia meticulosa. A Suzuki construiu a Hayabusa não apenas para ser rápida, mas para fazer tudo bem. E ela conseguiu. Com o tempo, a Hayabusa evoluiu além de sua identidade original. Ela se tornou uma plataforma para preparadores, customizadores, viciados em velocidade e fora da lei. Seu quadro maciço e motor superdimensionado a tornavam ideal para modificações. Alguns pilotos alongaram o braço oscilante para estabilizá-la em arrancadas de alta velocidade. Outros instalaram turbocompressores e kits de nitro. Alguns deram a ela pinturas extravagantes e iluminação de LED. Alguns simplesmente a mantiveram original, porque ela não precisava de mais nada. A Hayabusa não era frágil como outras motos de alta performance. Ela era superdimensionada e isso a tornava indestrutível. Ela aguentava abuso, longas distâncias, calor e muita potência, e ainda voltava para mais. Essa durabilidade a transformou em uma lenda, não só entre os pilotos, mas também entre os preparadores que sabiam que estavam lidando com algo que aguentava o tranco. Gerações seguintes, o mesmo DNA. Em 2008, a Suzuki lançou a segunda geração da Hayabusa. Ela veio com atualizações, um motor maior de 1.340 centímetros cúbicos, mais torque, freios melhores e eletrônica moderna. Era mais limpa, mais segura e ainda mais refinada, mas algo estava faltando. O choque, o pânico, a sensação de que essa moto fazia algo que ninguém mais ousava tentar. A terceira geração chegou em 2021, ainda mais sofisticada. Mais recursos, controle de tração, modos de pilotagem, ABS, tudo o que se espera de uma superbike moderna. Foi uma maravilha tecnológica, mas não assustou ninguém porque a indústria havia mudado e a Hayabusa teve que mudar junto. Ainda assim, apesar de todos os refinamentos, o DNA permaneceu intacto.
A silhueta, o motor, o nome. O espírito do Falcão ainda persistia, não como um predador desta vez, mas como um sobrevivente, uma lembrança do que outrora fora possível. Outras motos vieram e se foram, algumas mais rápidas no papel, outras mais caras, algumas mais badaladas, mas nenhuma manteve a cultura como a Hayabusa. Não é apenas uma máquina, é uma mensagem, um desafio aos limites, uma celebração do excesso, uma memória viva do momento antes das regras mudarem. A Hayabusa não seguiu uma tendência. Ela fez a indústria se confrontar. Ela fez a pergunta que ninguém mais ousou: quão rápido é rápido demais? E ela não pediu desculpas quando a resposta assustou as pessoas. Mesmo agora, décadas depois, ela ainda impõe respeito, não só dos pilotos, mas de engenheiros, designers e críticos que entendem o que significou construir algo tão ousado e sair impune, porque por um breve e brilhante momento, a Suzuki construiu uma motocicleta que ignorou o teto e tocou o céu. Eles não baniram a Hayabusa, eles apenas cortaram suas asas antes que ela pudesse voar ainda mais alto. Mas talvez você se lembre de ter pilotado uma antes da coleira? Ou talvez haja outra máquina que você acha que merecia o mesmo status mítico. Compartilhe suas histórias ou favoritas nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais.